Oi, continuemos. 51. O céu negro, ao fundo do sul do Tejo, era sinistramente negro contra as asas, por contraste, vividamente brancas das gaivotas em voo inquieto. O dia, porém, não estava tempestuoso já. Toda a massa da ameaça da chuva passara para pôr sobre a outra margem, e a cidade baixa, úmida ainda do pouco que chovera, sorria do chão a um céu cujo norte se azulava ainda um pouco brancamente. O fresco da primavera era levemente frio. Numa hora como esta, vazia e imponderável, apraz-me conduzir voluntariamente o pensamento para uma meditação que nada seja, mas que retenha na sua limpidez de nula qualquer coisa da frieza erma do dia esclarecido, com fundo negro ao longe, e certas intuições, como gaivotas, evocando por contraste o mistério de tudo em grande negrume. Mas de repente, em contrário do meu propósito literário íntimo, o fundo negro do céu do sul evoca-me, por lembrança verdadeira ou falsa, outro céu, talvez visto em outra vida, no norte de Rio Menor, com juncais tristes e sem cidade nenhuma. Sem que eu saiba como, uma paisagem para patos bravos alastra-se-me pela imaginação, e é com a nitidez de um sonho raro que me sinto próximo da extensão que imagino. Terra de juncais à beira de rios, terreno para caçadores e angústias. As margens irregulares entram, com pequenos cabos sujos, nas águas cor de chumbo amarelo, e reentram em baías limosas, para barcos de quase brinquedo, em ribeiras que têm água a luzir à tona de lama oculta entre as hastes verde-negras dos juncos, por onde se não pode andar. A desolação é de um céu cinzento morto, aqui e ali, arrepanhando-se em nuvens mais negras que o dom do céu. Não sinto vento, mas e a outra margem, afinal, é uma ilha longa por detrás da qual se divisa, grande e abandonado rio. A outra margem verdadeira, deitada na distância sem relevo. Ninguém ali chega nem chegará. Ainda que, por uma fuga contraditória do tempo e do espaço, eu pudesse evadir-me do mundo para essa paisagem, ninguém ali chegaria nunca. Esperaria em vão o que não saberia que esperava, nem haveria senão, no fim de tudo, um cair lento da noite, tornando-se todo o espaço lentamente, da cor das nuvens mais negras, que pouco a pouco se emergiam no conjunto abolido do céu. Nossa, agora que ele falou isso, né, a ideia de criar um espaço imaginário, um cenário imaginado e pensar que ele é só seu, que ninguém entra nesse espaço único, íntimo seu. Lindo. E de repente sinto aqui o frio de ali. Toca-me no corpo, vindo dos ossos. Respiro alto e desperto. O homem que cruza comigo sobre a arcada, ao pé da bolsa, olha-me com uma desconfiança de quem não sabe explicar. O céu negro, apertando-se, desceu mais baixo sobre o sul. 52. O vento levantou-se. Primeiro era como a voz de um vácuo, um soprar no espaço para dentro de um buraco, uma falta no silêncio do ar. Depois ergueu-se um soluço do fundo do mundo, o sentir-se que tremiam vidraças e que era realmente vento. Depois soou mais alto, urro surdo, um chorar sem ser ante o aumentar noturno, um ranger de coisas, um cair de bocados, um átomo de fim do mundo. Quando, como uma noite de tempestade a que o dia se segue, o cristianismo passou de sobre as almas, viu-se o estrago que invisivelmente havia causado, a ruína
que causara, só se viu quando ele passara já. Julgaram uns que era pela sua falta que essa ruína viera, mas fora pela sua ida que a ruína se mostrara, não que se causara. Eu vou repetir. Quando, como uma noite de tempestade a que se segue, o cristianismo passou de sobre as almas, viu-se o estrago que, invisivelmente, havia causado, a ruína que causara, só se viu quando ele passara já. Julgaram uns que era pela sua falta que essa ruína viera, mas fora pela sua ida que a ruína se mostrara, não que se causara. Ficou então neste mundo de almas a ruína visível, a desgraça patente, sem a treva que a cobrisse do seu carinho falso. As almas viram-se tais quais eram. Caraca, o seu carinho falso. Que a cobrisse do seu carinho falso. Ficou então neste mundo de almas a ruína visível, a desgraça patente, sem a treva que a cobrisse do seu carinho falso. As almas viram-se tais quais eram. Começou então nas almas recentes aquela doença que se chamou romantismo, aquele cristianismo sem ilusões, aquele cristianismo sem mitos, que é a própria secura da sua essência doentia. O mal todo do romantismo é a confusão entre o que nos é preciso e o que desejamos. Todos nós precisamos das coisas indispensáveis à vida, à sua conservação e ao seu continuamento. Todos nós desejamos uma vida mais perfeita, uma felicidade completa, a realidade dos nossos sonhos. É humano querer o que nos é preciso. E é humano desejar o que não nos é preciso, mas é para nós desejável. O que é doença é desejar com igual intensidade o que é preciso e o que é desejável e sofrer por não ser perfeito, como se sofresse por não ter pão. O mal romântico é este, é querer a lua como se houvesse maneira de a obter. Não se pode comer um bolo sem o perder. Na esfera baixa da política, como no íntimo recinto das almas, o mesmo mal. O pagão desconhecia no mundo real este sentido doente das coisas e de si mesmo. Como era homem, desejava também o impossível, mas não o queria. A sua religião era: nós, nos penetrais do mistério, aos iniciados apenas, longe do povo e dos, entre parênteses, asterisco. Acho que faltou algo escrito aqui. Eram ensinadas aquelas coisas transcendentes das religiões que enchem a alma do vácuo do mundo. A sua religião era reticências, não. Parênteses com os 3 pontinhos que eu esqueci o nome. Só nos penetrais do mistério, aos iniciados apenas, longe do povo e dos, parênteses 3 pontinhos, eram ensinados aquelas coisas transcendentes das religiões que enchem a alma do vácuo do mundo. Aquelas coisas transcendentes das religiões
que enchem a alma do vácuo do mundo. A personagem individual e imponente que os românticos figuravam em si mesmos várias vezes em sonho, a tentei viver, e tantas vezes quantas a tentei viver, me encontrei a rialto da minha ideia de vivê-la. O homem fatal, afinal, existe nos sonhos próprios de todos os homens vulgares, e o romantismo não é senão o virar do avesso do domínio cotidiano de nós mesmos. Quase todos os homens sonham nos secretos do seu ser. Um grande imperialismo próprio, a sujeição de todos os homens, a entrega de todas as mulheres, a adoração dos povos e, os mais nobres de todas as eras. Poucos como eu, habituados ao sonho, são, por isso, lúcidos bastante para rir da possibilidade estética de se sonhar assim. A maior acusação ao romantismo não se fez ainda. É a de que ele representa a verdade interior da natureza humana, os seus exageros, os seus ridículos, os seus poderes vários de comover e de seduzir, residem em que ele é a figuração exterior do que há mais dentro na alma, mais concreto, visualizado até possível, se o ser possível dependesse de outra coisa que não o destino. Quantas vezes eu mesmo, que rio de tais seduções da distração, me encontro supondo que seria bom ser célebre, que seria agradável ser ameigado, que seria colorido ser triunfal. Mas não consigo visionar-me nesses papéis de píncaro, senão com uma gargalhada do outro, eu que tenho sempre próximo como uma rua da baixa. Vejo-me célebre? Mas vejo-me célebre como guarda-livros. Sinto-me alçado aos tronos do ser desconhecido? Mas o caso passa-se no escritório da Rua dos Douradores e os rapazes são um obstáculo. Ouço-me aplaudido por multidões variegadas? O aplauso chega ao quarto andar onde moro e colide com a mobília tosca do meu quarto barato, com o reles que me rodeia e me amesquinha desde a cozinha ao sonho. Não tive sequer castelos em Espanha, como os grandes espanhóis de todas as ilusões. Os meus foram de cartas de jogar, velhas, sujas, de um baralho incompleto com que se não poderia jogar, nenhuma nem caíram. Foi preciso destruí-los, com um gesto de mão, sobre o impulso impaciente da criada velha, que queria recompor sobre a mesa inteira a toalha tirada sobre a metade de lá, porque a hora do chá soara como uma maldição do destino. Mas até isto é uma visão improfícua, pois não tenho a casa de província ou as tias velhas, a cuja mesa eu tome, no fim de uma noite de família, um chá que me saiba a repouso. O meu sonho falhou até nas metáforas e nas figurações. O meu império nem chegou às cartas velhas de jogar. A minha vitória falhou sem um bule sequer, nem um gato antiquíssimo. Morrerei como tenho vivido. Então o bric-a-brac dos arredores, apressado pelo peso entre os pós-escritos do perdido. Leve eu ao menos para o imenso possível do abismo de tudo, a glória da minha desilusão como se fosse a de um grande sonho, o esplendor de não crer como um pendão de derrota. Pendão, contudo, nas mãos débeis, mas pendão arrastado entre a lama e o sangue dos fracos, mas erguido ao alto, ao sumirmos-nos nas areias movediças. Ninguém sabe se como protesto, se como desafio, se como gesto de desespero. Ninguém sabe, porque ninguém sabe nada, e as areias engolfam os que têm pendões como os que não têm, e as areias cobrem tudo, a minha vida, a minha prosa, a minha eternidade. Levo comigo a consciência da derrota como um pendão de vitória.
Leve eu ao menos para o imenso possível do abismo de tudo, a glória da minha desilusão, como se fosse a de um grande sonho, o esplendor de não crer, como um pendão de derrota. Pendão, contudo, nas mãos débeis, mas pendão arrastado entre a lama e o sangue dos fracos, mais erguido ao alto. Ao sumirmos-nos nas areias movediças, ninguém sabe se como protesto, se como desafio, se como gesto de desespero. Ninguém sabe porque ninguém sabe nada, e as areias engolfam os que têm pendões como os que não têm. E as areias cobrem tudo, a minha vida, a minha prosa, a minha eternidade. Levo comigo a consciência da derrota como um pendão da vitória. Por mais que pertença por alma à linguagem dos românticos, não encontro repouso senão na leitura dos clássicos. A sua mesma estreiteza, através da qual a clareza se exprime, me conforta, não sei de quê. Colho neles uma impressão álacre da vida larga que contempla amplos espaços sem os percorrer. Os mesmos deuses pagãos repousam do mistério. Análise sobre curiosa das sensações, por vezes das sensações que supomos ter, a identificação do coração com a paisagem, a revelação anatômica dos nervos todos, o uso do desejo como vontade e da aspiração como pensamento. Todas essas coisas me são demasiado familiares para que um outrem me tragam novidade ou me deem sossego. Sempre que eu sinto, desejaria, exatamente porque a sinto, estar sentindo outra coisa. E quando leio um clássico, essa outra coisa é-me dada. Confesso-o sem rebuço nem vergonha. Não há trecho de Chateaubriand ou canto de Lamartine, trechos que tantas vezes parecem ser a voz do que eu penso, cantos que tantas vezes parecem ser-me ditos para conhecer, que me enleve e me erga, como um trecho de prosa de Vieira, ou uma ou outra ode daqueles nossos poucos clássicos que seguiram deveras a Horácio. Leio, estou liberto, adquiro objetividade, deixei de ser eu e disperso. E o que leio, em vez de ser um traje meu que mal vejo e por vezes me pesa, é a grande clareza do mundo externo, toda ela notável, o sol que vê todos, a lua que malha de sombras o chão quieto, os espaços largos que acabam em mar, a solidez negra das árvores que acenam verdes em cima, a paz sólida dos tanques das quintas, os caminhos tapados pelas vinhas, nos declives breves das encostas. Leio como quem abdica, e, como a coroa e o manto régios nunca são tão grandes quando o rei que parte os deixa no chão. Deponho sobre os mosaicos das antecâmaras todos os meus triunfais do tédio e do sonho, e subo a escadaria com a única nobreza de ver. Leio como quem passa, e é nos clássicos, nos calmos, nos que se sofrem ou não dizem, que me sinto sagrado transeunte, ungido peregrino, contemplador sem razão do mundo, sem propósito, príncipe do grande exílio, que deu, partindo-se, ao último mendigo, a esmola extrema da sua desolação. O sócio capitalista aqui da firma 56. O sócio capitalista aqui da firma, sempre doente e em parte incerta, quis, não sei por que capricho, de que intervalo de doença, ter um retrato do conjunto do pessoal do escritório. E assim, anteontem, aliamos todos, por indicação do fotógrafo alegre, contra a barreira branca suja que divide com madeira frágil o escritório geral do gabinete do patrão Vasques. Ao centro, o mesmo Vasques, nas duas alas, numa distribuição primeiro definida, depois indefinida de categorias, as outras almas humanas que aqui se reúnem em corpo todos os dias para pequenos fins,
cujo último intuito só o segredo dos deuses conhece. Muito bom, incrível. No final, para que a gente usa o nosso salário? É um segredo dos deuses. Hoje, quando cheguei ao escritório, um pouco tarde e, em verdade, esquecido já do acontecimento estático da fotografia 2 vezes tirada, encontrei o Moreira, inesperadamente matutino, e um dos caixeiros de praça debruçados rebuçadamente sobre umas coisas enegrecidas, que reconheci logo em sobressalto, como as primeiras provas das fotografias. Eram, afinal, 2 só de uma, daquela que ficara melhor. Sofri a verdade ao ver-me ali, porque, como é de supor, foi a mim mesmo que primeiro busquei. Nunca tive uma ideia nobre da minha presença física, mas nunca senti tão nula como em comparação com as outras caras, tão minhas conhecidas, naquele alinhamento de cotidianos. Pareço um jesuíta fruste. A minha cara magra, inexpressiva, nem tem inteligência, nem intensidade, nem qualquer coisa, seja o que for, que a alce da maré morta das outras caras. Da maré morta, não. Há ali rostos verdadeiramente expressivos. O patrão Vasquez está tal qual é. O largo rosto prazenteiro e duro, o olhar firme, o bigode rígido, completando a energia e a esperteza do homem, afinal dos banais e tantas vezes repetidas por tantos milhares de homens em todo o mundo, não todavia escritas naquela fotografia como um passaporte psicológico. Os 2 caixeiros viajantes estão admiráveis. O caixeiro de praça está bem, mas ficou quase por trás de um ombro do Moreira. E o Moreira, o meu chefe Moreira, essência da monotonia e da continuidade. Está muito mais gente do que eu. Até o moço. Reparo sem poder reprimir um sentimento que busco supor que não é inveja. Tem uma certeza de cara, uma expressão direta que dista sorrisos do meu apagamento nulo de esfinge de papelaria. Meu Deus. O que é isso dizer? Que verdade é esta que uma película não erra? Que certeza é esta que uma lente fria documenta? Quem sou para que seja assim? Contudo, e o insulto do conjunto? Cara, esse cara é muito deprê, hein? Você ficou muito bem, diz de repente o Moreira. E depois, virando-se para o caixeiro da praça, é mesmo a carinha dele, hein? E o caixeiro de praça concordou com uma alegria amiga que atirou para o lixo. Coitado, ele se achando péssimo, os outros confirmando que ele tá bem. 57. E hoje, pensando no que tem sido a minha vida, sinto-me qualquer bicho vivo, transportado num cesto de encurvar o braço, entre 2 estações suburbanas. A imagem é estúpida, porém a vida que define é mais estúpida ainda do que ela. Estes cestos costumam ter 2 tampas, com meias ovais, que se levantam um pouco num ou outro dos extremos curvos, se o bicho entrebucha. Mas o braço de quem transporta, apoiado um pouco ao longo dos dobramentos centrais, não deixa a coisa tão débil erguer frustemente mais do que as extremidades inúteis como asas de borboleta que enfraquecem. Esqueci-me que falava de mim com a descrição do cesto.
Vejo nitidamente, e é o braço gordo e branco queimado da criança que o transporta. Não consigo ver a criada para além do braço e a sua penugem. Não consigo sentir-me bem, senão, de repente, uma grande frescura daqueles varais brancos e nastros de com que se tecem os cestos e onde estrebucho, bicho, entre duas paragens que sinto. Entre elas repouso no que parece ser um banco e falam lá fora do meu cesto. Durmo porque sossego, até que me ergam de novo na paragem. 58. O ambiente é a alma das coisas. Cada coisa tem uma expressão própria e essa expressão vem-lhe de fora. Cada coisa é a interseção de 3 linhas e essas 3 linhas formam essa coisa. Uma quantidade de matéria, o modo como interpretamos e o ambiente em que está. Esta mesa que estou escrevendo é um pedaço de madeira, é uma mesa e é um móvel entre outros aqui neste quarto. A minha impressão desta mesa, se a quiser transcrever, terá que ser composta das noções de que ela é de madeira, de que eu chamo aquilo uma mesa e lhe atribuo certos usos e fins, e de que nela se refletem, nela se inserem e a transformam os objetos em cuja justa posição ela tem alma externa, o que lhe está posto em cima. E a própria cor que lhe foi dada, o desbotamento dessa cor, as nódoas e partidos que tem. Tudo isso, repara-se, lhe veio de fora, e é isto que, mais que a sua essência de madeira, lhe dá a alma. E o íntimo dessa alma, que é o ser mesa, também lhe foi dado de fora, que é a personalidade. Acho, pois, que não há erro humano nem literário em atribuir alma às coisas que chamamos inanimadas. Ser uma coisa é ser objeto de uma atribuição. Pode ser falso dizer que uma árvore sente, que um rio corre, que um poente magoado ou mar calmo, azul pelo céu que não tem, é sorridente pelo sol que lhe está fora. Mas igual erro é atribuir beleza a qualquer coisa. Igual erro é atribuir cor, forma, porventura até ser, a qualquer coisa. Mas igual erro é atribuir beleza a qualquer coisa. Esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células, mas é uma relojoaria de movimentos subatômicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. Nossa! Esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células, mas é uma relojoaria de movimentos subatômicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. Tudo vem de fora, e a mesma alma humana não é porventura mais que o raio de sol que brilha e isola do chão onde jaz o monte de estrume que é o corpo. Nestas considerações está, porventura, toda uma filosofia para quem pudesse ter a força de tirar conclusões. Não a tenho eu, surgem-me atentos pensamentos vagos, de possibilidades lógicas, e tudo se me esbate numa visão de um raio de sol dourando o estrume como palha escura umidamente amachucada, no chão quase negro ao pé de um muro de pedregulhos. Assim sou. Quando quero pensar, vejo. Quando quero descer na minha alma, fico de repente parado, esquecido,
no começo do espiral da escada profunda, vendo pela janela do andar alto o sol que molha de despedida fulva o aglomerado difuso dos telhados. Fim. Asta.